Prometido, tá aí o vídeo. Ficou um pouco longo, mas assistam, compartilhem, curtam, enfim, divulguem. Depois vou tentar deixar esse vídeo bem melhor, tentar deixar ele melhorar, deixar ele, enfim, mais curto, ele ficou um pouco longo e deixar bem mais esquematizado os tópicos. Mas aproveitem aí, qualquer dúvida perguntem aí nos comentários e eu faço um outro vídeo baseado nas perguntas de vocês. Amém? Deus abençoe e fiquem na paz. Só vamos para o vídeo, a encarnação do Verbo e a ressurreição de Jesus. A leitura bíblica em classe foi feita com os textos baseados em 1 João 1:3, que diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai nos céus e foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Também está escrito em 1 João, capítulo 4, do 1 ao 3, que diz: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. 2 João 7 diz assim: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Os objetivos da lição foi o seguinte: primeiro, elencar as heresias que enganam a corporeidade, que negam a corporeidade e a ressurreição de Cristo. Explorar o ceticismo, o gnosticismo e as teorias que negam a ressurreição literal de Jesus, como a teoria do desmaio, a teoria da conspiração e a teoria da alucinação. Segundo, descrever a afirmação apostólica da corporeidade, ressurreição e divindade de Jesus Cristo. Demonstrar com os apóstolos confirmaram a humanidade, a ressurreição e a divindade de Cristo. Terceiro, relacionar com essas heresias se manifestam hoje, abordar os desafios contemporâneos que negam aspectos fundamentais da fé cristã. A verdade prática, ela fala o seguinte: a vida do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitos testemunhas, por isso, negação da sua historicidade não se sustenta. Primeiro, o contexto histórico e cultural. O docetismo e o cristianismo. Essas heresias questionavam a humanidade e a ressurreição de Cristo. Docetismo sustentava que Jesus apenas parecia humano, negando sua corporeidade real. Gnosticismo considerava o corpo físico mau e negava a ressurreição física, ensinando que a salvação era apenas espiritual. 1.2 diz assim: o testemunho apostólico. 1 João 1, 1 ao 3. João enfatiza o testemunho ocular, auditivo e tátil. Refutando essas heresias, os apóstolos viram o Cristo ressurreto, Lucas 24:39, e tocaram em suas feridas, provando que a ressurreição foi literal e física. 1.3 assim: o espírito do anticristo, 1 João 4:1, 3, 2 a 7. Nega a encarnação e a ressurreição de Cristo e nega a essência do evangelho. Este engano descrito como espírito do anticristo busca desviar os cristãos da verdade. Ponto 2. Heresias sobre a ressurreição e as suas refutações. 2.1. A teoria do desmaio. A afirmação: Jesus não morreu, mas desmaiou na cruz e reviveu na sepultura. Refutação: ela é bíblica, ela está falando o seguinte: os soldados romanos confirmaram sua morte ao refutar seu lado. João
19 e 34. A quantidade de sangue e água que saiu demonstra que ele já estava morto. Após a ressurreição, ele apareceu com um corpo glorificado, o que seria impossível após ter sido crucificado se não fosse sobrenatural. Lucas 24, 39 a 43. 2.2 Teoria da conspiração. A afirmação: os discípulos roubaram o corpo e inventaram a história da ressurreição. Aí vamos ver agora a refutação. Ela é bíblica, porque ela diz assim: os guardas romanos foram colocados para proteger o túmulo. Mateus 27, 65 a 66. O sepulcro foi encontrado vazio, mesmo sob vigilância. Mateus 28, 11 a 15. Os discípulos morreram proclamando a ressurreição, algo que dificilmente fariam por uma mentira. É questão de lógica. 2.3 Teoria da alucinação. A afirmação, as aparições de Jesus foram alucinações coletivas. Refutação bíblica. Jesus apareceu a mais de 500 pessoas de uma só vez. Coríntios capítulo 15, versículo 6. Ele conversou, comeu e foi tocado por seus seguidores. Ações que não podem ser explicadas por alucinações. Lucas 24, 36 a 43. As alucinações são individuais e subjetivas, não ocorrem de forma coletiva. 2.4 O gnosticismo. A afirmação negava a ressurreição física, afirmando que era apenas espiritual. A refutação para isso encontramos também na Bíblia. E ela diz o seguinte: Jesus ressuscitou com um corpo glorificado, mais físico, demonstrando isso ao convidar Tomé a tocar suas feridas. João 20 e 27. A ressurreição de Jesus é a garantia de nossa futura ressurreição física. 1 Coríntios 15, 20 a 23. Vamos ver agora o ponto 3, análise teológica. 3.1 diz assim: a necessidade da ressurreição física. A ressurreição literal de Jesus confirma: ponto 1. Sua divindade, declarado filho de Deus, com poder pela ressurreição. Romanos 1 e 4. 2. A vitória sobre a morte, ele derrotou a morte e o pecado. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 a 57. Ponto 3. A nossa esperança, garantia de que também ressuscitaremos. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. 3.2 Implicações da ressurreição no plano redentor. Sem a ressurreição, a fé cristã seria vã. 1 Coríntios 15 a 14. Capítulo 15, versículo 14, perdão. A ressurreição é a base da pregação apostólica e da esperança cristã. Isso é a base da nossa fé. Isso é indiscutível. Não crer nisso é cometer heresia. 4. Comentários históricos cultural. Ponto 1. A segurança do sepulcro. Os romanos selaram o túmulo com guardas, o que torna a teoria da conspiração inviável. Ponto 2. Testemunho ocular. A ressurreição foi proclamada inicialmente por mulheres, o que não seria inventado pelos discípulos, pois o testemunho feminino tinha pouco valor cultural na época. Ponto 3. A transformação dos discípulos após a ressurreição. Os discípulos, antes amedrontados, tornaram-se ousados proclamadores do Evangelho, mesmo diante da morte. Vamos para a conclusão. Para concluirmos,
temos que entender o seguinte: a encarnação e a ressurreição de Cristo são fundamentos inegociáveis da fé cristã. Jesus não apenas viveu entre nós, mas morreu e ressuscitou, garantindo nossa redenção. Lições práticas que podemos tirar isso. Primeiro, defenda a verdade. Conheça as Escrituras para refutar heresias sobre a encarnação e a ressurreição de Jesus, o nosso Cristo. Ponto 2. Proclame o Evangelho, assim como os apóstolos testemunhem testemunhem que Cristo veio, morreu e ressuscitou. Terceiro, viva na esperança. A ressurreição é a base da nossa fé e da nossa esperança eterna. A encarnação e a ressurreição de Jesus evidenciam o amor de Deus por nós e são o alicerce de nossa comunhão com Ele. Vamos entender um pouquinho da teoria da kenosis. Para uma melhor compreensão do esvaziamento de Jesus, que se encontra em Filipenses capítulo 12, a partir do versículo 5 em diante, a palavra ali esvaziou-se é kenosis. Comentário bíblico de Champlin, ele fala assim: palavra grega que significa esvaziamento. A teologia aplica o termo ao ato de Cristo, o Filho de Deus, ao tornar-se homem, o que significa que ele se esvaziou de seus atributos e poderes divinos, embora não de sua natureza divina. Exatamente até que ponto ocorre esse esvaziamento? É ponto disputado, como Cristo o fez, todavia, não se pode chegar a uma resposta adequada, porque ao tocarmos nesta questão, estamos abordando um dos grandes mistérios divinos. Se por um lado não dermos a essa doutrina o seu respectivo peso, estaremos obscurecendo o ensino sobre a humanidade de Cristo, que vide se por outro lado a enfatizarmos em demais estaremos reduzindo Cristo um mero homem. O principal texto da prova bíblica desta doutrina é Filipenses 2:7, onde é usada a palavra grega em nossa versão portuguesa dentro da frase assim mesmo se esvaziou. Contudo, aplicar esse esvaziamento somente à morte humilhante de Jesus e não à encarnação do Filho de Deus é apelar para um truque na tentativa de evitar o problema envolvido na questão de como Deus pode encarnar-se como um homem de corpo, encontrar o ponto de equilíbrio entre a natureza divina e a natureza humana em Jesus Cristo. Envolvida na ideia da kenosis está a noção de ter o Filho de Deus assumindo a forma de homem, conforme esse texto de Filipenses diz claramente. O verbo celeste desistiu de aferrar-se ao que possuía quando de seu esvaziamento em uma atitude contrária à de Adão, que procurou obter algo que ele não tinha, o conhecimento do bem e do mal. Versículos 11 Coríntios 8 e 9. O termo kenosis, portanto, deve ser aplicado à ideia de autolimitação do Logos, o Filho de Deus, quando de sua encarnação que vive. Essa doutrina é importante para os teólogos que buscam reconciliar o chamado Jesus teológico com o chamado Jesus histórico. Se falarmos em termos de autolimitação, então o Cristo divino pode ser reconciliado em nossas mentes com o Cristo humano. No entanto, até que ponto houve a limitação dos atributos divinos em Jesus Cristo é algo que não sabemos precisar. Jesus usualmente realizava os seus milagres como uma alma humana altamente desenvolvida através do poder do Espírito, ou
Ele apelava para seu poder divino apenas ocasionalmente, ou nenhum de seus milagres foi realizado através de sua divindade, ou todos eles foram realizados através de sua divindade. Entre os evangélicos, admitem-se todas essas possibilidades que dizem sobre a Igreja Universal. Quanto mais conservador for um grupo cristão, mais se crerá a lei que a divindade de Cristo é que explica a vida de Jesus. Porém, isso esquece a doutrina da kenosis, fazendo-se-nos cambar para o docetismo, supormos que a natureza de Cristo apenas parecia real, quando por detrás de tudo havia um poder divino ou angelical em operação. Por outra parte, se supormos que Cristo nunca empregou a sua natureza divina naquilo que ele fez, corremos o perigo de anular qualquer doutrina razoável da divindade de Cristo. No Novo Testamento, há declarações explícitas no sentido que Jesus Cristo reteve a sua natureza divina quando da encarnação, conforme se vê em Mateus 1:23, 11:27, Marcos 1:1, João 1:14, 3:13, 14:9, Romanos 1:4. E a ideia inteira da encarnação que ensina que Deus se fez homem, sem que ficasse anulada a natureza divina. Além disso, o anulamento é impossível, como é que Deus poderia deixar de ser Deus. Por outro lado, explicar o kenosis como mera adição da humanidade a Deus sem um esvaziamento de alguma espécie no que se diz respeito à condição divina e seus atributos, anularia para todos os propósitos práticos a ideia inteira, esvaziamento. Portanto, nossa melhor solução consiste em falarmos em termos de autolimitação, de obscutário, conforme os reformadores diziam, e jamais em termos de remoção de divindade. Todas as discussões teológicas sobre a questão, Jesus percebeu desde o princípio que ele era o Cristo, ou essa convicção foi crescendo em sua consciência. A resposta a essas perguntas revela até que ponto aplicamos a doutrina da kenosis. Aqueles que se manifestam de modo ousado sobre essa questão parecem não perceber a dificuldade envolvida no fato de ser alguém divino, a humanidade, humano ao mesmo tempo. Nenhuma explicação adequada sobre estas dificuldades foi jamais oferecida, embora haja evidências cabais para crermos que foi exatamente isso que aconteceu na pessoa de Jesus Cristo. Porém, como tudo sucedeu e como isso operava, são questões que deixarão os teólogos sempre perplexos. Enciclopédia da Bíblia Filosófica e Teologia Chan. Se encontra na teologia sistemática, com Cristologia, a pessoa de Cristo e a sua dualidade, a doutrina bíblica, a distinção e unidade das duas naturezas de Cristo, paralelamente à plena divindade e à humanidade de Jesus, a terceira e a quarta afirmações necessárias da cristologia bíblica são que encarnação as naturezas divina e humana permanecem distintas e as naturezas são completamente unidas em uma pessoa. A melhor evidência dessas duas realidades são as passagens da Escritura nas quais a glória divina e a humanidade humana de Jesus são apresentadas conjuntamente. Isaías 9:6, Lucas 2:11, João 1:14, Romanos 1:3-4, 1 Coríntios 2:8, Gálatas 4:4-5. Esses versículos apresentam o profundo mistério do eterno e infinito Filho de Deus, adentrando no tempo e no espaço e assumindo a natureza humana. Não existe pensamento mais grandioso no qual possamos
ponderar do que esse. Perdão. Ponto 2. Implicações das duas naturezas de Cristo. A crença de que Jesus é uma pessoa com Deus, naturezas humana e divina, tem um grande significado para a possibilidade de pessoas caídas entrarem em um relacionamento com Deus. Cristo deve ser ao mesmo tempo Deus e homem, para que possa ser um mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2:5, fazer expiação pelo pecado e ser um sumo sacerdote empático. Colossenses 1:19-20, 1 Timóteo 2:5, Hebreus 2:17, em sua obra seminal, Porque Deus se tornou homem, Anselmo de Cantuária, 1033 a 1109, centralizou a importância das duas naturezas de Cristo para a sua obra expiatória, ao dizer: é necessário que a mesma e a própria pessoa que há de realizar essa santificação pelos pecados da humanidade seja perfeito. Deus é perfeito, homem, uma vez que ele não pôde fazê-lo a menos que seja de fato Deus, e a ele não convém fazê-lo a menos que seja de fato um homem. Livro 2, capítulo 7. Erros históricos acerca da unidade das naturezas de Cristo. As 6 heresias históricas relacionadas à pessoa de Cristo, listadas na tabela abaixo. As primeiras 4 heresias estão descritas acima. O nestorianismo enfatizava a distinção entre as naturezas de Cristo, de tal modo que fazia parecer que Cristo era 2 pessoas em um corpo. O eutiquianismo enfatizava a unidade das naturezas ao ponto em que todas as distinções entre elas se perdiam e Cristo era visto como alguma entidade nova com uma única natureza, maior do que meramente homem, sendo plenamente Deus em um novo modo. Em 451 d.C., líderes da igreja se reuniram na Calcedônia, fora da antiga Constantinopla, e escreveram um credo afirmando tanto a plena humanidade como a plena divindade de Jesus, com as suas 2 naturezas unidas em uma pessoa. Esse credo formulado na Calcedônia tornou-se a afirmação fundamental da igreja acerca de Cristo. O credo calcedônico é lido como segue: nós, portanto, seguindo os santos pais de todos perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e o mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, possuindo alma racional e corpo consubstancial com o Pai, segundo a divindade, e consubstancial conosco, segundo a humanidade, em todas as coisas, semelhante a nós, excetuando o pecado, gerado antes de todos os séculos pelo Pai, segundo a divindade, e nestes últimos dias por nós e por nossa salvação, nascido da Virgem Maria, mãe de Jesus, segundo a humanidade, um só e o mesmo Cristo, Filho Senhor, unigênito, que se deve confessar em 2 naturezas, inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis e indivisíveis, e a distinção da natureza de modo algum é anulada pela união, mas pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividindo ou separado em 2 pessoas, mas um só e o mesmo Filho unigênito de Deus.
o Verbo, Jesus Cristo, o Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam. E o mesmo Jesus Cristo nos ensinou, e o credo dos padres e dos pais das igrejas nos transmitiu. Implicações da cristologia calcedônica. O credo calcedônico ensina a igreja como falar acerca das duas naturezas de Cristo, sem cair em erro. Em particular, ele ensina a igreja a afirmar que uma natureza de Cristo, às vezes, é vista fazendo coisas das quais a outra natureza não compartilha. Qualquer coisa que uma das naturezas fizer, a pessoa de Cristo a faz, ele o Deus encarnado e o agente ativo em todo o tempo. A encarnação significa que Cristo adquire atributos humanos, não que ele atribuiu mão dos atributos divinos. Ele se despiu da glória, da vida divina. 2 Coríntios 8 e 9, Filipenses 2 e 6. Mas não a possessão dos poderes divinos. Nós devemos olhar primeiro para os relatos do ministério de Jesus nos evangelhos, a fim de vermos a encarnação em atividade, ao invés de seguirmos especulações moldadas por assunções humanas errôneas. Glória a Jesus. Vamos falar bem rapidinho sobre o gnosticismo. Acreditava que há como que dois deuses em um Deus bom e outro mau, e o mundo teria sido criado pelo Deus mau, um Deus menor que ele chamava de Demiurgo. Esse seria o nosso Deus da Bíblia. Daí, todas as tragédias encontradas nela. Para esta crença, as almas dos homens já existiam em um universo de luz e paz, plenoma, mas houve uma tragédia, algo como uma revolta, e assim esses espíritos foram castigados, sendo aprisionados em corpos humanos, como em uma cadeia pelo Deus Demiurgo, e que os impede de voltar ao estado inicial. A salvação dessas almas só seria possível mediante a libertação dessa cadeia, que é o corpo, que é mau, e isto se seria possível através de um conhecimento gnosis, em grego secreto, justo, com práticas mágicas esotéricas sobre Deus e a vida reveladas aos iniciados, o que dariam condições a eles de se salvarem. Por isso, os gnósticos não acreditam na salvação por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Não acreditam no pecado dos anjos, nos demônios e nem no pecado original. Para eles, o mal vem da matéria e do corpo humano, que são maus. Irmãos, eles também acreditavam que Jesus não tinha corpo físico, que Jesus era um aspecto, era um tipo de visão, um fantasma, algo neste sentido. Mas, para terminar aqui, eu também quero só falar algo bem rapidinho aqui sobre... Já falei sobre muitas coisas aqui, infelizmente o vídeo ficou muito longo, eu não queria que ficasse tão longo assim, mas já que ele ficou longo, eu vou terminar aqui agora falando sobre alguns pontos. Já que a gente está falando sobre Jesus, é importante a gente entender que ele nasceu de forma original, conforme estava prevista por Deus, através dos profetas. Ele seria homem e Deus ao mesmo tempo. Colossenses capítulo 2, versículo 9 diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, a dualidade, homem, 100% Deus. Acreditamos da seguinte forma: a operação divina vinha sobre ele através do Espírito Santo quando necessário. Senão sempre ele seria somente Deus e a parte humana não viria, então ele nunca ia ter sede, fome, essas coisas. Se ele foi tentado pelo demônio lá após ter sido batizado por João e ido para o deserto, se ele teve sono quando ele foi para o barco atravessar o mar e ele teve sono e deitou ali, então essa mostra a parte humana dele. Quando ele ressuscita, ele mostra que o seu corpo glorificado é igual ao anterior, só que perfeito.
E, portanto, por isso ele pode atravessar uma parede. Ele pode atravessar uma parede. Porque o seu corpo está glorificado. O que foi que Jesus disse? Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Por que ele começou nos céus? Porque ele veio de lá. Vocês entenderam? E, portanto, a ressurreição de Cristo, ela é corpórea, ela é física, e isso nos dá garantia. Eu já li isso aqui antes, eu falei isso aqui antes para os irmãos. E, para terminar isso, temos que acreditar tanto no Jesus ressurreto, quanto no Jesus físico. O primeiro Adão, ele foi feito de forma miraculosa. E como foi essa forma que ele foi feito? Do pó. Você imaginou isso? Ele foi feito do pó, botou ele lá no pó, fez um bonequinho, soprou, ele criou vida. Jesus tinha que vir de uma forma miraculosa também, milagrosa. E que forma seria essa? Uma virgem com o poder, a virtude do Espírito Santo vindo sobre ela, para que Jesus nascesse. Amém? E só para terminar aqui, algo que eu acho bem interessante, teofania. Eu queria falar sobre teofania bem rapidinho. Teofania só no Antigo Testamento, porque a Bíblia diz que na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho. Agora a expressa imagem do Deus vivo é em Jesus. Não se existe mais teofania no Novo Testamento, nem hoje, nos dias de hoje, porque o próprio Cristo apareceu, o próprio Cristo veio, o Verbo se fez carne. Então não tem como dizer assim, uma teofania, depois Jesus morreu, ressuscitou, o que apareceu foi teofania. Porque acreditar nisso é acreditar no docetismo, no gnosticismo e nessas outras heresias. É com uma roupagem nova somente, mas é a mesma doutrina herética. Então a gente tem que entender. No Antigo Testamento sim teve teofanias. O que é teofania? Teo, Deus, fania, manifestação, ou seja, manifestação de Deus. E no Novo Testamento a gente tem Jesus Cristo, o próprio Deus vivo encarnado, vindo para salvar a mim e a você, pagar pelo preço que não poderíamos pagar. Amém? Deus abençoe a todos. Desculpe aí o vídeo longo, desculpe aí qualquer coisa, qualquer erro. Fiz aqui na carreira, tava querendo fazer faz tempo esse vídeo. Não me programei para deixar ele bem melhor por conta da correria. Mas enfim, tá aí para vocês, espero que gostem. Depois eu vou até refazer esse vídeo, tentar refazer ele, deixar ele bem melhor, não tão complexo, não tão gigante, um pouco mais enxuto. Mas é isso aí, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.